Feche os olhos. Confie em mim. Feche os seus olhos. Respire fundo pelo nariz, devagar. Uma vez, duas vezes, uma terceira. Procure dentro do seu coração um momento, uma lembrança, uma pessoa que te faça sentir amor. Deixe que esse sentimento tome conta do seu corpo. Deixe que esse sentimento faça parte de você. Respire fundo mais uma vez. Agora sim, podemos começar. Lembrei da avó, quando ela acaba de benzer as pessoas, de rezar as pessoas, aí ela abre aqui a perninha, manda a pessoa ajoelhar, dá um abraço, mas um abraço de verdade, sabe? E manda a pessoa respirar fundo, buscar lá embaixo no útero, né? E prender a respiração e ir soltando bem devagar. Puxa com a boca fechada e depois, na hora de soltar, abre a boca para soltar aquela energia negativa fora. E isso é amor, né? De certa forma, assim, quando eles falam sobre Deus, é um pouco isso que eles estão tentando falar, assim. Tipo, amor, Deus, sei lá, tá aí, tá aqui. A gente às vezes não percebe, às vezes a gente não consegue acessar, mas tá aqui, né? É uma mensagem difícil, assim, né? Talvez. O amor é importante. Ter a noção de que amado é importante. Ter a noção de que você ama alguém é importante para viver. Acho que não dá para a gente pensar numa vida sem a certeza do amor. Quando alguém fala que me ama, assim, pelo menos da primeira vez, a primeira coisa que eu penso é, tipo, o que que ela quer dizer com isso? É difícil, né? Eu acho que é sempre uma coisa meio complicada quando você pensa um pouco no que o amor tá representando, o que tá significando e o que ele é. Às vezes as pessoas classificam um pouco nessa de tem um amor para cada situação. Então tem um amor que você sente pelos seus amigos, tem um amor que você sente pela sua família, tem um amor que você sente pelo parceiro. Mas é difícil você separar também, né? Por que que um tem que ser diferente do outro? Para mim, amor é quando você tá ali porque você quer e não porque você precisa. É entender aonde eu quero estar, os relacionamentos em que eu quero estar, e não aonde eu preciso estar, aonde eu tenho um ganho. É importante a gente ter os nossos ganhos, mas é importante que o nosso coração esteja lá também. Amar, eu acho que é crescer, talvez dar espaço, acho que para outra pessoa crescer. E isso permite crescer também com a outra pessoa, assim. E o amor, o afeto, são coisas que a gente tem e a gente dá para o outro, assim.
Tanto que pode ser um amor não correspondido, então não necessariamente vai ser uma troca absoluta, assim. Pode ser uma coisa mais de dentro. Então, como eu vou me sentir amando pode depender de como eu tô na minha vida. Sempre fui uma pessoa muito romântica, mas eu não tinha essa ideia de construção que talvez eu tenha hoje. Eu acho que hoje eu tenho uma ideia de um amor mais maduro. Mas por muito tempo eu tinha uma ideia de um amor muito idealizado, que eu não sabia muito demonstrar com palavras ou com gestos, e era uma coisa muito mais do ideal do que real. O amor que eu sentia pelas pessoas era muito mais uma ansiedade, assim, no dia a dia. Era uma tentando solucionar um problema ali que eu via, né? Ou que eu achava que eu via, né? E que achava que esse, entre aspas, amor seria a solução, assim, final, e eu chegando nesse amor, tudo se encaixaria perfeitinho, eu ia seguir a vida perfeita, feliz, né? Eu ia chegar lá, naquele lá perfeito, ideal, que a gente nunca chega, né? E hoje eu tento me permitir um amor mais tranquilo, mais calmo, sem necessidade de mudar tudo. Às vezes também trazendo um pouco de mudança, encorajando a mudança, né? O amor para mim era utilidade. Então, eu tinha que ser muito útil para quem tava comigo assim, e as pessoas tinham que ser muito úteis para mim. Dessa visão realmente de solitude assim, e tipo assim, todas as coisas dá pra gente fazer sozinho, que é uma visão que a gente tem no mundo capitalista, assim, não dá pra perder tempo. Então, tipo assim, amor é perder tempo, construir relação é perder tempo. Então, fico com quem é útil pra mim. E hoje eu tenho uma visão, depois de amar, do amor como um lugar a ser cultivado, mas algo que vale a pena cultivar, algo que vale a pena gastar tempo. Independente do mundo capitalista corrido que a gente vive, vale a pena gastar tempo para amar, vale a pena amar, sabe? A gente tem uma tendência durante a vida, principalmente eu acho que na infância, de entender que amor é a aprovação, de achar que eu sou amada se eu sou aprovada. Então, se eu sou ou tenho alguma tendência a ter alguma rejeição, ou se eu sinto isso, eu começo a duvidar do amor. E o grande amor, na verdade, né, os amores que nos deixam mais seguras do sentimento, são os amores que aceitam as nossas imperfeições e que sabem lidar, né, com as nossas questões. Esse amor, ele tá dentro de mim desde quando nasci, assim, que eu tenho consciência dele. Mas, assim como o amor e o ódio é uma coisa que anda junto, por muitas coisas, muito tempo, eu senti fortemente a força do ódio dentro de mim, mas o que sempre me trouxe para a vida foi a força do amor, né? E isso que a gente está vivendo nesse momento é amor. A gente está alegre, a gente está feliz. Amor é isso. É você viver um pelo outro, mas viver de verdade. Pensando de uma forma filosófica, o amor para mim ele permeia toda a vida, né? O amor ele traz vida. Ele me lembra também da minha essência. Na correria da vida, assim, a gente às vezes esquece, né? E o amor ele me situa nesse lugar. Então ele é meu centro, né? Se ele é vida, ele brota no meu coração, né? O amor, ele não pode estar restrito, né? Não pode ser de mim para uma pessoa só. Tem que ser para várias pessoas, inclusive para mim, que é a parte mais difícil. O amor próprio é o primeiro passo para aquecer a chama do amor que reside em nossos corações e construirmos uma realidade coletiva baseada em uma ética amorosa. Se eu não me amo, como é que eu posso amar qualquer coisa? As pessoas, a planta, a mata, a terra, o chão. Como é que eu posso dar dedicação à natureza se eu não tenho amor próprio? Eu não acredito que é um lugar que a gente consegue se estabelecer e ficar tranquilamente na autoestima e nem no auto-amor. A gente vai passando por diversas coisas que nos afetam, a gente tem que sempre estar buscando esse lugar. Então, quanto mais eu busco isso por mim, a tendência é que eu me sinta melhor e mais condições de me estabelecer em amor com a relação externa, com a sociedade, com as pessoas, de uma forma mais amorosa. Te amar é me amar. Eu consegui trazer esse amor para você, direcionar essa atenção para você, é um jeito de eu conseguir também me amar. Se você tem falhas e
dificuldades ou o que for, também tenho. E eu conseguir amar você nesse espaço de falhas, eu também consegui trazer esse amor para mim. Assim. Eu não aprendi isso, a expressar o meu sentimento, e eu entendi que eu precisava me cuidar. Expressar o que eu sinto, expressar o amor que eu sinto pelas pessoas, não me deixa vulnerável. Isso, na verdade, é um ato de coragem. Quando eu falo assim, o amor, ele é libertador, ele me encoraja a me entregar para aquilo que eu não sei como vai ser, mas que eu confio por algum motivo, que eu posso me permitir a viver aquela experiência, aquele sentimento. É uma situação em que pode não dar tão certo e a gente pode se machucar, né? Acho que a gente, eu quero mostrar tudo de bom que eu tenho para a pessoa, né? Acho que às vezes a gente tem essa ideia, assim, né? Pode ser que ela não queira tudo isso que você está oferecendo de bom, ou que você acha que é de bom, né? Ela vai ter a história dela, as necessidades delas, que vão ser diferentes, que às vezes não vai bater com esses lados positivos seus. E aí, como que você, no meio disso, ainda se mantém seguro para poder se manter ainda, talvez, disponível em algum nível, né? Eu vejo que, principalmente antes de fazer terapia, eu fazia muito mal para as pessoas à minha volta, porque eram muitas dores que eu não conseguia lidar e eu acabava projetando em cima de todo mundo. E à medida que eu fui entendendo todo esse processo, que eu fui percebendo a minha responsabilidade em cima da minha vida, e eu fui fazendo todo esse processo de ir cavando e encontrando o que estava doendo para eu sarar aquela coisa, ao invés de tampar um band-aid e fingir que aquilo não estava acontecendo, eu comecei a ser uma pessoa muito melhor para quem estava perto de mim. O desamor, ela traz doenças graves. Isso aí que quem constrói é o pensamento. E se você dá brecha para a negatividade, ela vai te corroendo todinha por dentro. Então a gente não desfaz nem dos inimigos. As pessoas que não querem amar a gente, que ninguém é obrigado a amar ninguém, mas a gente sempre tem um amorzinho aqui guardado no cantinho, a gente sempre está rezando e orando e pedindo caminho para ele. Que Deus ilumine o caminho, que dê paz, sabedoria, entendimento, aceitação. O amor está em tudo nessa vida, até naquele lugar que a gente acha que é um lugar de desamor. O amor está ali de forma descontrolada. Se a pessoa olhar, levantar a cabeça e olhar um pouco para fora, para cima, ele começa a florescer e é rápido. Amar na guerra requer coragem, mas nas esquinas, a violência, a vigilância, a maldade fez com que eu tivesse medo. Ao final da tarde, no escurecer da noite, as luzes dos postes acesos me fez lembrar a sua, amor. No véu de cambraia, na vela que nunca se apaga, acesa em seu peito. Quis tocar, mas tive medo. Nas ruas, as mortes policiais aumentam a cada dia. As lágrimas nos olhos daquela tia me fez querer gritar, xingar, praguejar para mais os quatro ventos. E me perguntar se um amor tão sereno e sincero podia sobreviver em meio a essa brutalidade. Bandagem, azeite e mel. O remédio que me receitou não era amargo, amor. Preparado com as ervas do seu terreiro, que sempre fez questão de cuidar, mas meu receio de tomar era de verdade. Se eu soubesse que essa violência, essa brutalidade podia cessar aqui mesmo, não tinha podado seus beijos, seu toque, seu desejo, mas tive medo, medo de te amar. Amar na guerra requer coragem. Amar é um ato da vontade, isto é, tanto uma intenção quanto uma ação. A vontade também implica escolha. Nós não temos que amar, escolhemos amar. Em algum dado segundo da minha vida, eu percebi que eu adoro amar as coisas. Eu adoro amar as pessoas. Eu adoro amar as plantas, os animais. Eu adoro o amor. Adoro me sentir bem. Adoro ser feliz e adoro fazer as pessoas felizes. Eu acredito que o amor, ele é um sentimento que mexe com a gente de formas diferentes, né? Então, o amor que eu tenho pelos meus pais, eu sinto que ele é diferente do amor que eu tenho pelo meu marido, é diferente do amor que eu tenho pelos meus filhos.
E não digo em intensidade, mas de formas de se estabelecer diferente. Todos eles têm uma origem comum, que vão apresentar talvez algumas faces ou máscaras, né? Ligeiramente diferentes, mas o centro é o mesmo. Tem muito da personalidade também de cada pessoa que a gente ama. As pessoas dizem assim, você não vai amar os 2 filhos, talvez você ame os 2 filhos da mesma forma, mas você não vai tratar eles da mesma forma, porque cada um tem uma personalidade, ele vai te demandar essa demonstração de outra maneira. Cada um tem um tipo de sentimento. Tem sentimento leve, tem sentimento bruto, tem sentimento ignorante. Tem vários tipos de amor. E aí, por isso que não tem definição. Se eu falar que o amor é tudo, eu estou mentindo para mim mesmo, não pelas pessoas. Estou mentindo para mim mesmo, porque o amor tem vários tipos e o amor não é tudo. Além do amor, tem que vir a paciência e sabedoria em cima daquele amor. Que às vezes você quer fazer com amor, mas não está com paciência e sabedoria para fazer aquilo na hora certa, no tempo certo. Então, não é só ter amor pelas pessoas, pelas coisas, pelo que ama. É muito mais difícil sem ter um manual. Porque o manual, às vezes, ele é mais rígido, ele te coloca numa caixa ali que você não tem muito espaço para transitar, mas você sabe que é aquilo. E se não deu certo, talvez foi por causa daquilo. Eu fico achando que pra eu me sentir amada, a pessoa tem que me tratar exatamente do jeito que eu trato ela. Né? Tem que ser espontâneo, tem que querer estar comigo, tem que querer estar junto, tem que fazer as coisas, mas isso é uma expectativa só minha. Isso é uma decisão só minha, isso é uma vontade só minha. Por que eu julgo tanto o jeito da outra pessoa fazer as coisas? Então, de novo, volto nisso. Eu acho que quando pra você se sentir amado, tá só na sua cabeça. Você tem que sentir, mas você sente com o corpo, assim. Você não racionaliza isso. Você não fica esperando. Porque se eu ficar medindo, aí eu vou me sentir amada se ele me der flores. Eu vou me sentir amada se ela vir na minha casa todos os dias. Eu vou me sentir amado se. Eu acho que no fundo é mais um, sabe, arrepiou os pelos do braço. E aí você sente que aquilo ali tá acontecendo, sabe? Quando eu recebo um abraço, assim como eu dou o meu abraço, recebo esse abraço, eu sinto a força sincera do carinho daquela pessoa por mim. Não estou falando de pessoas, mas até de bicho e de planta. Às vezes, quando eu estou saindo da minha casa de manhã cedo, eu estou chegando, às vezes eu estou chegando na minha casa, tem as minhas plantas lá, eu chego e acaricio elas levemente, aí sobe aquele cheiro, aquela essência que eu coloco aqui que cura. Isso eu chamo de amor também. Eu sinto que o amor, ele me preenche, ele me deixa calmo, ele me faz me sentir acolhido, e me lembra quem eu sou, me traz para essa essência, assim, pra esse lugar de presença também. Então, às vezes, um silêncio, um olhar, um toque, um gesto, uma fala, uma palavra, e você sente que você está conectada com algum amor. Eu não me sinto amado quando eu não me deixo sentir amado, assim, quando eu não tiro tempo para me sentir amado. Apesar de existir uma ideia de que o amor é um sentimento instintivo, aparecendo de forma imprevisível e trazendo apenas bons frutos, na verdade, o amor, se interpretado como um espaço de evolução espiritual e transformação social, pode sim ser um lugar desconfortável onde encaramos nossos medos, nossas sombras, nossos desejos e, acima de tudo, nossas solidões. É muito difícil quando você não sabe o que fazer com o que acabou. É um amor que fica no ar, né? É um amor que ele não vai pra lugar nenhum. Você faz o que com isso? Você sente raiva dele, você sente saudade dele, você sente tristeza, você sente o que em relação a essa nuvem? O amar a outra pessoa é também entender quando que a gente não está mais agregando na vida da pessoa, quando a gente pode deixar ela ir ou quando a gente vai se retirar. Não é porque
a gente achou que ia durar, que precisa durar, e não é porque acabou que deu errado, né? Se o amor tem fim, eu acredito que sim. A gente pode amar algumas pessoas e depois de um tempo, por algum motivo, esse amor ele ir se transformando, talvez até acabar. Parte de conseguir sentir o amor é aceitar que ele vai vir, ele vai embora, mas ele vai voltar também, né? Ele não deixa de fazer suas visitas. E aí eu acho que quando a gente tenta, né, segurar, a gente acaba estrangulando, né, o sentimento, assim, né, vai enforcando ele. E aí, de fato, ele some porque, nesse caso, a gente não deixou ele ir. E aí acho que às vezes ele fica meio rancoroso pra voltar, assim, quando a gente faz isso. Não é? Ele, não, da última vez que eu fui aí você não me tratou bem, vou demorar um pouquinho mais pra voltar. Até você entender como conviver comigo melhor, né? O ponto mais difícil é esse luto, assim, de saber lidar com o vazio que fica, saber abraçar essa falta, assim, e usar isso de motivação para ou preencher com outras coisas ou entender que nem sempre precisa estar preenchido. O espaço vazio, ele é importante também. Então, esse é o contexto dessa ladainha. É quando uma pessoa que eu amava muito foi embora. Então, no momento eu senti um pouco de desconforto emocional, aí eu pensava que o que eu sentia poderia não voltar a acontecer novamente por outra pessoa. Mas aí quando eu terminar a ladainha vocês vão entender. Se foi ou não, né? Caiu a flor, ficou a semente. Caiu a flor, ficou a semente de um vento que passou. Quando o meu amor foi embora, o meu coração chorou. E foram águas de saudade, foram águas de saudade, até o rio transbordou. E as águas que passaram, aquela semente levou pela banda do riacho, a semente se espalhou, cresceu e refloresceu, e o amor recomeçou. Camaradinho, maior é Deus, maior é Deus, camaradinho. O amor é igual um vento, ele vai e vem todo o tempo. Tem que viver o amor. Amor de verdade. Amor por tudo. As pessoas, os elementos da natureza. Assim como a folha cai na terra e desaparece, nós também cai na terra e desaparece. Noção que você tem de amor tem que ser, tipo assim, muito ampla, sabe? Porque aí a partir daqui você consegue amar todas as coisas, todas as pessoas, e se amar e se reconhecer digno de amor e parar de achar que o amor é algo de luxo. É necessidade básica, necessidade de ser humano. Tipo, todas as pessoas têm necessidade de ser amadas. Todas as pessoas têm necessidade de amar. Porque o ser amado transforma, mas o amar transforma muito também, sabe? O amor está em todo lugar. Eu diria que é uma coisa de Deus ou de deusa, e é uma coisa que não se vê, não se pode pegar, é um sentimento, né? Está em tudo, né? Que se vê e que se acredita de verdade, né? Que amar é vida, né? Amar é muito mais que um sentimento.
Amar também é ser quem você é, né? Ser quem você nasceu para ser na sua essência, né? Se você me perguntar o que é amor, com a Bell Hooks eu aprendi que era ação. Mas eu acho que amor, na verdade, é uma troca, só que é uma troca que parte de você, assim. Eu posso amar o mundo, mas isso não quer dizer que tudo vai se transformar, né? Talvez internamente se transforme, né? Talvez você vê tudo de um jeito diferente, assim, que não era do jeito que você achava antes, né? O amor é mais que um ideal religioso ou espiritual. O amor é a fonte de nutrição para a imaginação humana. É o amor que nos alimenta nos melhores momentos e também nos piores. E a humanidade está enfrentando um período no qual nossa própria existência está ameaçada. Um momento no qual o amor pode fazer toda a diferença. Você sabe como é. Assim, toda vez que eu vou falar dessas coisas, até o meu olho mareja, porque é o que eu sinto, cara. Eu tenho essa força do amor aqui dentro de mim, né? Que me alivia do ódio que eu sinto de estar vivendo no dia a dia, diante de tantas coisas que eu acho muito injusto. E que venha muita paz, muito amor, muita sabedoria, muita paciência e aceitação com as diferenças, com as diversidades, que isso é muito importante, que cada um carregue isso no coração. E eu fico muito grata aí por tudo e grata por vocês estarem aqui. E a gente está se falando, conversando, e isso faz parte do amor.